Olá, boa noite a todos. Vamos falar sobre o interacionalismo e a criminologia. Nossa equipe é composta por Ivana Coutinho, Ivanete Mendes e Giovanna Ornelas. A criminologia interacionalista, também conhecida como Labeling Approach, teoria da reação social, teoria da rotulação e teoria da etiquetagem, surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e representou um importante marco para a teoria da criminalidade. Os principais personagens que defenderam essa teoria foi o Howard Beckham e o Evelyn Goffman, que vocês verão de forma detalhada mais à frente. Essa teoria tenta apontar o sistema de justiça penal como culpado pelo crescimento da criminalidade. Para essa teoria, o sistema criminal estigmatiza e rotula o criminoso. O próprio sistema de justiça criminal, ou seja, os promotores, juízes, policiais, atuam de forma preconceituosa em algumas camadas da sociedade. Vamos ver um exemplo claro dessa teoria nos dias de hoje. Temos aqui duas notícias publicadas no G1, site da Globo.com. Na primeira, temos a notícia de que jovens de classe média foram presos no Rio de Janeiro com 300 kg de maconha. E na segunda notícia, temos a seguinte descrição: polícia prende traficante com 10 kg de maconha em Fortaleza. Observem que na primeira notícia, os infratores portavam 300 kg da droga e são rotulados como jovens de classe média. O outro infrator, que portava muito menos, foi rotulado como traficante por portar 10 kg da mesma droga. Ou seja, o mesmo fato, só que em proporção muito maior, mas tratados de forma diferente, nesse caso por um jornalista. Observem essa segunda imagem. Temos a bandeira do Brasil, a balança da justiça, e de um lado da balança temos o pobre negro, rotulado como ladrão de galinha, e do outro lado o rico branco, que rouba milhões, e é rotulado como colarinho branco. Vou dar dois exemplos para vocês visualizarem como o tratamento dado pela justiça é diferente para essas duas classes. João, pai de família, entra na mercearia e furta um pacote de arroz. Uma semana depois, ele volta na mesma mercearia e é reconhecido pelo dono do estabelecimento. Então, o mesmo decide de forma espontânea ressarcir o estabelecimento pelo furto da mercadoria. Nesse caso, vamos ver o que prevê a legislação. No caso de João ser beneficiado pelo reconhecimento do furto famélico, furto de necessidade ou crime de bagatela, poderá se beneficiar do Instituto do Arrependimento Posterior, tendo a pena de crime de furto reduzida em de um terço a 2/3, se fizer a restituição do bem ou valor até o recebimento da denúncia. Isso está previsto no artigo 1º do Código Penal. Agora temos Gustavo, empresário do segmento farmacêutico, que através de uma manobra contábil consegue por anos alterar o valor das notas fiscais, pagando um tributo inferior ao devido. Porém, descoberto em dado momento, é processado criminalmente por crimes contra a ordem tributária. O processo se arrasta por anos, porque Gustavo utiliza todos os meios legais e protelatórios até o processo chegar à Suprema Corte. Nesses anos, ele consegue, com os valores sonegados, produzir um sólido patrimônio. E sai a sua sentença, que lhe condena a devolver todos os valores não recolhidos. Nesse caso, o que prevê a legislação? Gustavo, mesmo lançando mão de meios fraudulentos e sendo obrigado a pagar os valores não recolhidos à época, terá extinta sua punibilidade, ou seja, pagando os valores devidos, não responderá por crime algum, nem com pena reduzida ou de forma atenuada, mesmo se o fizer após o trânsito em julgado da sentença dos tributos superiores. Percebam que no primeiro exemplo tem uma pena reduzida, mas há a pena. E no segundo exemplo, a única coisa que ele precisa fazer é fazer o pagamento que ele não tinha feito anteriormente. Olhe como é tratada de forma diferente as duas situações. A gente está falando de um pacote de arroz contra milhares. Edwin Lemmer, em sua obra Social Pathology, de 1951, apresenta um conceito fundamental para diversos teóricos interacionalistas, que é a distinção entre desvio primário e o desvio secundário. Para ele, o desvio primário é o desvio nada mais do que uma simples realização de um ato proibido, algo comum e rotineiro, presente na vida de todas as pessoas, sem que haja uma rotulação identitária em razão de tal desvio. Por exemplo, o cara que
sei lá, fuma maconha pela primeira vez. Ele foi só um principiante, estava experimentando. Já o desvio secundário ocorre quando uma pessoa passa a identificar-se com o rótulo que lhe foi dado, assumindo a identidade desviante, possivelmente criminosa, como forma de ajustar-se aos problemas criados como consequência de sua rotulação. Nesse caso, a mesma pessoa que fez o uso da droga é taxado como um maconheiro. Olha que diferença. Você experimentou uma droga, que é no desvio primário, e no desvio secundário você é identificado pelo uso daquela droga. Então você é identificado como um maconheiro ou qualquer outro termo parecido. O que vemos é que o infrator não é julgado pelo sistema apenas pelas suas ações. Na verdade, o que ocorre é uma extensão desses julgamentos para a própria pessoa, ou seja, o sujeito não roubou, ele é rotulado como ladrão. Então, não é o que ele roubou, não é aquele ato, e sim quem ele é um ladrão. A escola interacionalista subdivide-se basicamente em duas correntes, a corrente norte-americana e a corrente alemã, que vamos ver em seguida. A Escola de Chicago foi o berço da sociologia americana nos anos 30, tendo como objetivo de estudo a cidade como ente vivo e capaz de influenciar as condutas criminosas. Veio com uma forte oposição ao positivismo, tentando fazer um novo marco, trazendo novas problemáticas e novos olhares em relação à criminalidade. A mencionada cidade recebeu movimentos migratórios intensos, fazendo com que, em 1900, tivesse mais da metade da sua população formada por estrangeiros, os quais buscavam melhores oportunidades. As indústrias estavam todas localizadas nas regiões centrais. Então, a população mais pobre ficava concentrada nessa região. O foco da escola não era o criminoso, deixando de lado a teoria positivista, e sim tendo como aspecto a ser estudado o crescimento urbano. O ponto de estudo da escola, como dito anteriormente, são as cidades, e mais precisamente as áreas de delinquência, que diz respeito aos guetos, bairros mais pobres, onde percebe-se que há uma degeneração física e moral das pessoas. A ideia era criticar duramente o positivismo preconceituoso, pois embora a teoria ecológica da escola tende a afastar o positivismo, de certa forma acaba se igualando a ele, pois o positivismo defende que o estereótipo do criminoso está relacionado ao negro e pobre e favelado. Já a teoria ecológica relaciona o criminoso a uma determinada região, que por consequente são também os negros, pobres e favelados. Volta! Ei! Volta ali! Volta! Vai! Agrupar, agrupar! Tá saindo! Opa! Vambora! Saindo! Bora! Direita!
Gelson, doutor? Presta atenção aí, quem está falando? Quem que é Gelson aqui? Já foi nesse aqui, ó. Ela acompanhou lá, dormindo da apreensão do quarto. Ô, gordo. Trazendo para a nossa realidade, podemos falar das favelas, aonde a classe dominante é o negro e o pobre, que é visto pelo resto da sociedade como feio, sujo e relacionado como mal. Como se ali existisse o mal e o mal estivesse dentro daquela localidade. Para combater o mal, é necessário uma espécie de higienização. Higienização essa que podemos ver no vídeo anterior. Ao se referir de políticas criminais, todas elas devem ser voltadas somente para essas áreas, sob o argumento de ser desnecessário o gasto de recursos públicos em outras regiões, já que nestas tem que haver uma proteção. Essa visão nós temos até hoje, com a nossa divisão social. A escola alemã, tendo como principal autor Goffman, tem-se meta-regras. Metas-regras para serem analisadas quanto ao processo de criminalizar um indivíduo. Os norte-americanos limitavam os processos de criminalização à lei e a seu reflexo sobre o indivíduo. Já os alemães adotam teorias de conflito, ou seja, não é a lei em si e a sua incidência sobre o indivíduo que determina a criminalização ou a criminalidade, mas sim os mandamentos sociais, as metas-regras, que criam leis e condicionam sua aplicabilidade. As metas-regras eram analisadas com uma perspectiva objetiva e sociológica, e seriam elas regras da sociedade que iriam determinar o processo de filtragem que faz com que uma parte da conduta delituosa seja criminalizada e a outra parte não seja. Desta maneira, criminalização é tida como uma construção social que está em constante mutação, constante evolução, mudanças e que não é oriunda das regras de direito penal, mas sim das meta-regras. Para tanto, a lei, que antes era ente máximo do processo de criminalização do labelling approach norte-americano, sai e dá espaço à identidade e condicionamento social, dando valor ao olhar subjetivo da conduta e dos indivíduos que participam do processo. Autor, vítima, juiz, autoridade policial, enfim, eles agora passam a serem responsáveis diretos do processo. A escola alemã substitui a lei pelo estereótipo. A divisão de classe e a supremacia de uma sobre a outra criam imagens, criam modelos de comportamento que se ajustam a determinados grupos. Daí decorre um foco da criminalização dos indivíduos que pertencem ao grupo estereotipado, ou seja, criminaliza um indivíduo não por ter cometido delitos, mas sim pelo fato de se encaixarem ao estereótipo dos criminosos, dado como criminoso, né? O estereótipo faz com que as classes sociais dominadas sejam mais vulneráveis à ação do processo de criminalização. Goffman já descrevia isso como uma autoafirmação diante o próximo, onde estereotipar o outro nada mais é do que um processo de reafirmação do sistema de valores da classe dominante. Na charge a seguir, temos dois policiais que julgam, né, dois rapazes. Eles são negros, são aparentemente pobres, ou seja, uma classe, né, dominada, e só por olhar eles afirmam que eles vão aprontar alguma coisa.
no intuito de ficarem observando para ver se eles não vão cometer algum crime, algum delito. Isso é a tradução e isso a gente vive até hoje, né? E é uma tradução do que Goffman já dizia quanto a estereótipo naquela época. Agora, a criminalidade para a escola alemã contradita a escola norte-americana, porque mostra que a criminalidade deixa de ser um fenômeno pré-constituído e passa a ser uma qualidade atribuída a determinados indivíduos, não só em relação ao comportamento, mas também e principalmente em relação às meta-regras. A criminalidade, então, passa a ser encarada como um bem negativo e é distribuída socialmente da mesma forma que se distribuem os privilégios. O desvio não é só uma característica de um processo, mas sim uma característica atribuída a tal comportamento. Diria Alessandra Barata, comportamento desviante é o que os outros definem como desviante. Para concluir, toda essa nosso estudo e com a visão que trouxemos dos autores norte-americanos e alemães, nos fazem raciocinar de forma clara e precisa que o sistema penal que nós temos é uma maneira de dominação social. Diria assim também o Juarez Cirino dos Santos. Nada mais é do que uma maneira de nos dominar.